Olá, gente. Tá tudo bem, né? Então, hoje vamos começar a nossa primeira aula falando sobre radicais, né? É, vamos ver o que é um radical, né? Quais são os componentes de um radical. Vamos ver também as propriedades dos radicais e alguns exemplos, tá? Muito bem. Então, o que é um radical, né? Um radical vai ser uma expressão, né? Da forma, né? Desta forma, certo? Né? Então, toda expressão dessa forma, raiz n de um valor a qualquer, vai ser um radical, certo? Né? Este radical representa a raiz enésima do número a, ok? O n, né, chama-se índice, né? O n é o índice. Índice da raiz. Né? O n é o índice da raiz. E o a chama-se radicando. Né? Radicando. Ok. Então, o n é o índice da raiz e o a é o radicando. O n, ele pode ser, né? Pode ser qualquer valor nos números naturais, tá? Qualquer valor dos números naturais, ok? E o A também pode ser qualquer valor, certo? O A também pode ser qualquer valor dos números naturais, ok? Dos números naturais. Ou seja, o N, né? O N pertence, né? O N pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? Conjunto dos números naturais. E o A pertence ao conjunto dos números reais. Certo? Então, o A pode ser qualquer real e o N pode ser qualquer natural. Pode ser qualquer natural. Ok. Agora, se o N for, né? Se o N for um número par, né? Se o N for um número par, né? Podemos por assim. Se N é par, se N é par, A não pode ser, ou seja, A não pode ser aos inteiros negativos. Ok? Quer dizer que se o N é um número par, 2, 4, né? 2, 4, 6, 8, o valor do A não pode ser um número negativo, só pode ser um número positivo, certo? Muito bom, muito bom. Então agora vamos passar para as propriedades dos radicais, tá? Propriedades dos radicais. Propriedades dos radicais, vamos lá. A primeira propriedade, vamos dizer que é raiz n de A vezes raiz m de B igual, né? Segunda propriedade, olhamos aqui também tem que ser n, né? Com o mesmo, vai? Segunda propriedade, raiz n de A dividir raiz n de B. Terceira propriedade, né? Terceira propriedade, raiz n da raiz m de A igual, ok? Bem, quarta propriedade, vamos meter raiz n
de A elevado a M igual uma quarta propriedade muito bom. Então, multiplicação de duas raízes, né, com os índices iguais e radicandos diferentes. O que a gente faz? Mantém o índice, né, fica a raiz n, e os radicandos se multiplicam de A vezes B. Aqui, divisão de dois radicandos ou divisão de duas raízes com o mesmo índice e radicandos diferentes. Então, também mantém o índice e dividem-se os radicandos. Ok? Aqui, nós temos uma raiz de raiz, né? Temos raiz n de raiz m de A. Como é que a gente faz, né? Multiplicamos os índices n vezes m e mantém o radicando. Quer dizer, os dois índices se multiplicam e mantém o radicando. Ok? Aqui nós temos raiz n de A elevado a m. Né? Raiz n de A elevado a m, né, vai ser a raiz n de A vezes raiz n de A vezes raiz n de A reticência vezes raiz n de A. Quer dizer que isto aqui vai ser m vezes. Ok? Se o m é 2, então aqui só vão ter duas raízes. Se o m for 4, então aqui vai ser 4. Se o m for 10, então vão ter 10 raízes a se multiplicarem, certo? Ok. Então, essas são as propriedades das raízes, né? Propriedades das raízes. Agora, para além dessas propriedades, nós precisamos saber também, né, como é que a gente coloca um fator para dentro da raiz ou como é que a gente retira um fator para fora da raiz, ok? Então vamos ver também. Vamos ver também inclusão, né? Inclusão de um fator para dentro da raiz, tá? Inclusão de um fator para dentro da raiz. Vamos lá ver, se a gente tem A raiz n de B igual, né? O A é um fator que está fora da raiz, certo? Agora nós queremos colocar o A para dentro da raiz. Como é que a gente faz, né? A gente pega o A e coloca dentro da raiz com o expoente do índice da raiz. Ou seja, ficaria assim. Raiz n de A elevado a n vezes B. Bem, colocamos o fator que estava fora da raiz para dentro da raiz, mas só que ele, ao entrar dentro da raiz, ele tem que levar como expoente o índice da raiz, certo? Isso é inclusão de um fator para dentro da raiz. Agora vamos ver exclusão de um fator para fora da raiz. Então, se a gente tem, né, aqui consideramos 1, aqui consideramos 2. Se a gente tem raiz n, né, de A vezes B elevado a n, ok? Então, a gente quer tirar o fator B para fora, certo? Para a gente tirar o fator B para fora, ele tem que ter precisamente como expoente o índice da raiz. Né? Se ele tem o índice da raiz, então ele sai fora. Então isso ficaria assim. B a multiplicar a raiz n de A. Tá? Seria B a multiplicar a raiz n de A, porque o expoente do B é n e a raiz aqui também é, o índice da raiz também é n, certo? Muito bem, então isso chama-se extração de um fator para fora da raiz. O inverso é
inclusão de um fator para dentro da raiz. Ok? Muito bom. Muito bom. Agora vamos ver, né? Vamos ver mudança de índice, né? Mudança de índice. Vamos lá, vamos apagar. E vamos ver mudança de índice. Se a gente tem, né? Mudança de índice. Se a gente tem raiz n de a elevado a m. Ok? Raiz n de a elevado a m. Né? Nós podemos fazer aí uma mudança, né? Multiplicando, né, o índice da raiz por um número qualquer, uma constante qualquer. Né? Pode ser k, né? Vamos assim. Raiz n vezes k, né? a elevado a n vezes k. Quer dizer, quando a gente multiplica, né, o índice da raiz por um número, este mesmo número também tem que multiplicar o expoente do radicando. Ou seja, nós multiplicamos o índice da raiz por k, então o k também tem que multiplicar o expoente do radicando. Né? Então isso chama-se mudança, né? Mudança de índice do radical. Aqui o índice era n, aqui passou a ser n vezes k. Certo? Muito bom. Muito bom mesmo, né? Muito bom. Muito bom. Agora, vamos ver, né? Agora vamos ver. Vamos ver alguns exercícios. Né? Vamos ver alguns exercícios. Então agora vamos ver alguns exercícios, certo? Ok? Vamos então apagar e vamos ver alguns exercícios. O primeiro exercício que vamos ver é, vamos lá, o primeiro exercício que vamos ver é ok, então vamos ver esses 4 exercícios, né? No primeiro exercício nós temos multiplicação de duas raízes com o mesmo índice e radicandos diferentes, né? Então isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a mantém a raiz, ou o índice da raiz, que é quadrado. Quando é raiz quadrada, o 2 não se coloca, né? Quando não tem o índice, significa que é raiz quadrada, ok? Então, manteria o índice e multiplicariam os radicandos. Isto daria igual a raiz quadrada de 12. Certo? Ok. Daria igual a raiz quadrada de 12.
Essa raiz quadrada de 12 nós também podemos simplificar, ou seja, fatorizar o 12 e escrever de uma forma com o radicando menor do que o 12, ok? Mas não vamos escrever agora, vamos deixar assim, tá? Aqui temos divisão, né? Divisão de duas raízes com índices iguais e radicandos diferentes. Então, o que vamos fazer? Mantém, né, o índice e dividimos os radicandos. Então, isso seria igual a raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2, certo? Muito bom. Agora aqui, temos uma potência de uma raiz. Ou seja, temos raiz cúbica de 2 elevado a 4. Tá? Raiz cúbica de 2 elevado a 4. Então, isto é igual, né, a raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Seria igual, né? Seria igual. Temos aqui a multiplicação, né, de 4 raízes cúbicas de 2. Vamos aplicar a primeira propriedade. Vamos manter o índice, certo? E vamos multiplicar todos os radicandos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso seria igual a raiz cúbica de 16. Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá? Então, isso seria a raiz cúbica de 16. Muito bom. Agora aqui, o exemplo 4. Temos raiz, né, de raiz, ou seja, a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Certo? Muito bem. Então, como é que resolvemos? Multiplicamos os índices, né? 3 vezes 2, né? Aqui, na primeira raiz o índice é 3, na segunda raiz o índice é 2. Então, multiplicamos os dois índices e mantém o radicando. Então, isso seria igual a raiz sexta de 5. Certo? Muito bom. Então, para essa nossa primeira aula, né? Na próxima aula vamos continuar, né, com a resolução de mais alguns exercícios. Então, valeu!